esse Flamengo aí da tela é o melhor Flamengo possível, Túlio? Olha, eu já vi ali o nomezinho do Everton Araújo, né? Que é um jogador muito criticado. Então, assim, a gente já dá para confirmar que não é o Flamengo ideal. Mas eu acho que há algumas críticas injustas muito ao garoto, até porque assim, ele não está longe de entregar, né? O que, por exemplo, o Saúl, né? Que é dúvida, né? Tem a possibilidade do Pulgar, né, deve retornar, mas não é garantia ainda, está muito tempo, longo tempo parado, né? Desde o Mundial ele não atua. Então, por óbvio, né, dificilmente iniciaria o jogo, mas eu acho que, olhando ali o restante da escalação, né, a zaga ali hoje talvez é considerada, né, o quarteto titular, né, que é o Varela, o Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, apesar de eu achar que o lado direito do Flamengo, eu acho o Varela um lateral extremamente fraco, né, e para mim, então, assim, o Royal ainda não conseguiu desempenhar um papel para ser titular do time do Flamengo, e a gente vai indo com o Varela, que vive um momento melhor. Aí no meio, né, com os problemas, né, no meio campo do Flamengo, a gente vai ter aí o Everton Araújo, como eu falei, a possibilidade de tê-lo, né? E lá na frente, né, um pouquinho mais à frente ali o Plata, o Arrasca e o Lino. Ainda há dúvida se ele manteria, talvez, o Carrascal e tal. E o Pedro, cara, o Pedro tem que ser titular, é o melhor atacante do time do Flamengo. E assim, Bruno Henrique, por mais que às vezes quebre o galho lá, já esse ano, inclusive, viveu bons momentos atuando como centroavante antes da volta do Pedro. Mas você olha os números do Flamengo com o Pedro e dos números do Flamengo sem o Pedro, a diferença é assim absurda demais. Então, tem que ser titular de qualquer forma e arrisco mais, né? Acho que o time deveria jogar em torno do Pedro, né? Em torno do Pedro, coisa que a gente não vê. E aí a gente viu com essas constantes mudanças, né? Ah, Arrascaeta falso 9, aí bota o Bruno Henrique, não sei o quê. E não tem dado certo, né? Tanto quanto você tem um atacante, uma referência como o Pedro, que hoje teve até uma declaração do Zico, né? Que o Zico vê o Pedro, né, como um 9 ideal, por exemplo, para a Copa do Mundo, né? Se bota o Richarlison, por exemplo, é uma piada, né? Richarlison, porra, o cara não dá, simplesmente não dá, né? Outra possibilidade é aquele, como é que é? Jesus, né? É o Jesus que o cara passou 2 Copas do Mundo sem marcar um gol, tem que botar o artilheiro para jogar, né? É o Pedro, é o cara, né? Ainda mais depois que o Rei falou, se o Rei falou, tá falado, mas, né? Olhando aí até que o João Pedro tá comentando aqui, talvez seja o que melhor o Felipe Luiz tem disponível para iniciar a partida de amanhã. Muito bem, interessante a análise do poeta Túlio. O Bruno Print, meu querido Bruno Print, qual é a análise que você faz desse time do Flamengo? Você acha que o Pedro é de fato esse cara mais letal, mais perigoso, um cara para ser observado de perto? O artilheiro do Flamengo no campeonato é o Arrascaeta, né? Que só tá atrás do Caio Jorge na artilharia geral. Então, meu amigo, eu, como botafoguense, torceria para o Pedro não entrar em campo amanhã. Né? Na minha opinião, indiscutivelmente, o Pedro, de todos os jogadores ali do Flamengo, né? Apesar do Arrascaeta ser o artilheiro, né? O Pedro ficou um bom tempo aí parado, questão de lesão, depois veio aquela questão toda lá de... Né, aquela questão toda daquele imbróglio dele, né, com o Felipe Luiz e tudo mais. Mas, cara, na minha visão, não tem como deixar o Pedro de fora. Não tem como. Samuel Lino, o Plata, né? Vocês veem que todos os dois jogadores, eles não têm a mesma letalidade que o Pedro, não tem a mesma capacidade, né? De colocar a bola ali no barbante, né? Então, assim, na minha visão, o Pedro é indiscutivelmente o melhor atacante do Flamengo e um dos melhores do cenário do futebol brasileiro. A gente tem esse Flamengo que tem o Pulgar voltando de fratura. A minha observação é que o Flamengo com o Pulgar é um, sem ele é outro, não achou ainda... É o homem de confiança do Felipe Luiz. O Saúl e o Jorginho bem, com a Arrascaeta, é uma trinca de meio de campo que nenhum outro time da América, do continente americano, tem. Talvez do mundo não europeu. Eu acho que, assim, tirando os 8 lá da Champions, né? Sim, tirando quartas de final de Champions. Os apelão. Tirando os a galera... estrela do FIFA. A galera do dinheiro infinito. Isso. Né, pra quem joga Doom e DDQD FA, sabe? Pra ganhar munição infinita lá no Doom. Isso é das antigas. O Rafa ainda era bebê, nunca jogou Doom no PC. Não. Mas tirando a galera do macete, eu acho que essa trinca de meio campo, cara, o Saúl joga bola demais. Assim, acho que é uma pena o Saúl, pra torcida do Botafogo, obviamente não, mas o Botafogo, né, tendo que enfrentar esse meio campo, ficaria muito difícil, porque o Saúl joga muita bola, cara. Eu fico impressionado com a quantidade de movimentos de primeira que o Saúl faz. Eu fico tentando observar isso ele faz quase tudo de primeira. Ele finaliza de primeira, ele faz os lançamentos de primeira. É muito difícil ele conduzir muito a bola. Quando precisa, ele conduz, mas as jogadas cerebrais do Saúl geralmente são de primeira e isso quebra muito as linhas. Né? Esse é o tipo de jogador que faz muita falta, né, para esse meio campo do Flamengo. Acho que fechando a dupla ali com o Jorginho, né, que tem uma pegada maior de marcação, mas também é muito criativo, fazendo a transição,
né, da defesa pro ataque, naquele bloco médio ali, o Jorginho, ele é muito criativo também. Ele consegue jogadas diferentes, né, do óbvio, que a maioria tenta. Mas o Pulgar é uma questão de tempo ele voltar pra esse time pela consistência defensiva. Eu acho que a linha de zaga fica muito mais protegida com o Pulgar. E voltar de lesão direto num clássico é difícil, mas também quando vai ser fácil pra ele voltar? Não, e o Tosa aponta o fator campo, né? O tapetinho, como um problema ali pro retorno do Pulgar. Poeta Túlio, você acha que em o Pulgar, estando disponível, ele deve ir pra jogo? Ou é mais seguro colocar o Everton Araújo mesmo? Como tá na tela na nossa provável. A gente tem que lembrar que o Everton Araújo tá aí, né, com a possibilidade de se titular amanhã, porque o De La Cruz pode também vir a ser poupado por conta, né, do gramado e tal, porque o De La Cruz é um jogador muito... Como é que eu posso... de vrido, né? De vrido. E aí você não pode forçar muito, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica, mas tem essa questão de, né, você não pode contar com ele. E amanhã é um jogo extremamente importante, então há essa possibilidade. E até entrando nessa questão do Pulgar, né, desse reforço defensivo que ele traz, virando opção, mas o Everton Araújo também, né? Assim, que o Everton Araújo é operário. A galera espera que o Everton Araújo seja, né, faça como o Saúl, jogue como o Jorginho, ou até como o próprio De La Cruz, e não vai jogar. Ano passado, vai lembrar, tá? Ele terminou como titular a temporada, né? Foi campeão da Copa do Brasil. É um garoto, tem suas oscilações, né? Tem seus erros também, que deve ser considerado por esse momento de transição, que muitas vezes o torcedor não tem essa paciência, não tem paciência com alguns, né? Ele não habla, né? Aí já complica pro rapaz, né? Então, mas assim, eu acho que ele traz também, né, um pouco dessa segurança defensiva que o Pulgar poderia entregar. Porém, eu acho difícil, concordo com o Tosa, eu acho que até pela condição, né, do campo, né, ser um campo sintético, de não arriscar, né, o cara retornar logo de cara, ser colocado no jogo que amanhã... Eu venho falando isso já há muito tempo. O Flamengo tem que encarar cada jogo do Campeonato Brasileiro como uma final. Essa tem que ser a postura. Esse tem que ser... Entrar com aquele senso de urgência, tipo, preciso vencer, eu vou buscar, vou começar a partida pressionando o adversário e assim vou manter os 90 minutos. Né? E o que a gente viu nos últimos jogos do Flamengo não foi isso, né? Aquela sensação, né, de um time muito lento, né, de um time que carencia muito jogo, muito toque, vai para cá, vai para lá, né? Aí tem muito o controle, né, da bola, mas não é ofensivo como deveria ser, né? Não agride o adversário no sentido de finalizar. Eu não vou lembrar agora a partida exatamente, mas teve um dos últimos jogos, o Flamengo, sei lá, teve 68% de posse de bola, você olhava lá a finalização, o adversário tinha mais finalizações que o Flamengo, né? E, então, assim, é um controle de bola que acaba não resultando em finalizações. Aí tem várias teorias aí sobre essa questão da finalização. Felipe Luiz, por exemplo, disse na coletiva de que ele pede para os caras chutarem, que se não chuta é por conta de decisão do jogador. Aí já vi matérias depois dando informações de bastidor de que o Felipe Luiz pede para que a finalização seja feita somente no momento seguro. Então, eu acho que a realidade, o fato é que, né, o time do Flamengo finaliza pouco. E quem chuta pouco, né, tem menos oportunidade de marcar gols. Não adianta dificilmente você toda hora vai conseguir tocar a bola, envolver o adversário, criar uma linha de passe para você finalizar dentro da área adversária. Então, acho que o time do Flamengo peca nisso. Mas vamos ver, né? Eu, assim, torcendo muito pro Everton conseguir encaixar, porque a gente não tem outra opção também. Não tem muita opção, né? Então, dificilmente também o Saúl, acho que começaria a partida. Se começar, para mim, seria uma surpresa, mas óbvio que é um cara que aí o sarrafo sobe muito, né, no meio-campo do Fla. Você falou de segurança defensiva. Eu vou olhar o chat daqui a pouco pedindo o like de todo mundo aqui, passando Deixa o seu like, simultâneos. E a Brabo TV acaba de chegar no YouTube. Você vai se acostumar cada vez mais lives aqui, além das transmissões dos jogos, naquele pique que a gente faz, que você tá ligado. Você falou de segurança defensiva. Ontem eu entrevistei, Poeta Túlio, o Wilson Gotardo, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Botafogo. Monstro. Só isso. Já achei o link perfeito pra nossa live de hoje, pré-clássico. E o Gotardo falou o seguinte, cara. Ele falou que o Léo Ortiz é o jogador do futebol atual que mais se parece com o estilo dele. E ele pediu o Léo Ortiz na seleção brasileira. Eu confesso que eu tô aqui com 2 alvinegros ao meu lado. Eu teria convocado o Léo Ortiz. E sinceramente acredito que o Fabrício Bruno chancelou hoje a não ida à Copa do Mundo. Por que o Fabrício Bruno saiu do Flamengo? Porque ele perdeu espaço justamente pro Léo Ortiz. Sim. E justamente, né, também, hoje a gente viu, né, ele entregando um gol, eu até falei uma verdade. 2. 2, né? Eu falei, ele fez. Quem defendeu o belga lá em 2021 não pode criticar agora o Fabrício Bruno, que o lance foi muito parecido. Mas aquilo ali, né, a falta de qualidade dele na saída de bola, na qualidade do passe, que é uma coisa que tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz entregam muito bem, fez com que ele perdesse espaço naturalmente. E aí entra muita questão do profissionalismo, né? Porque,
por exemplo, ele deu uma entrevista na época, alguém fez alguma pergunta assim, mas ele falou, o Felipe Luiz não falou nada comigo, se sentindo chateado, né? Pelo fato, ele achava que o Felipe Luiz tinha que comunicar a ele, falou, vou mudar aqui a equipe. Até poderia conversar, mas acho que isso não deve ser determinante. E se o cara, né, que é um profissional, ele vai lá pro treinador e fala, professor, por que você não tá optando por mim? Me explique e tal. Até porque por os dois terem jogado juntos, né? Mas ele fez birrinha, fez, né? Aquela coisa toda e preferiu sair. E mostrou hoje na seleção o porquê, né? A falta de qualidade, tanto o Léo Pereira, que olha que o Léo Pereira esse ano já viveu alguns momentos ruins, né? Inclusive, né, teve uma sequência de lances individuais, de erros individuais muito grande. E o Léo Ortiz nem se fala, né? Nem se fala. Não dá nem pra comparar com o Fabrício Bruno, né? Mas eu fico sorrindo, né? Fazer o quê?